Cupinchas, há muito e muito tempo, em uma aldeia nos confins das montanhas da província de Yamanashi, Japão, havia uma vilinha e um templo onde havia um monge e o seu discípulo, um aprendiz de monge. Vila típica, aldeia praticamente, bem interior do Japão, muito antigamente. E eles estão lá fazendo serviços noturnos. O monge, orando, rezando o sutra, o aprendiz, quando de repente alguém se aproxima deles, uma presença se aproximou desses dois enquanto eles estavam concentrados. Uma presença maligna, Cupinchas. Abriu a porta do templo, se aproximou desse monge e, chegando atrás dele, falou: Ryoashi Hasoku Owashi Nisoku Korewai Kani. Isso em japonês, viu? Cara, vocês viram a thumbnail? Depois eu mostro pra vocês. Parece um trem de letras. Ryoashi Hasoku. As duas pernas são 8. Duas pernas são grandes pernas. Quem sou eu? Era uma charada. O monge se virou assustado com aquele outro monge de negro, enorme, com a altura de 2 homens, e ficou sem saber o que responder a essa charada. E bom, foi decapitado por esse monge misterioso. Caiu morto. O garoto mais jovem, o aprendiz de monge, se empirulitou e correu para as casas com aquele monge gigante correndo não exatamente atrás, mas do lado dele, que esse monge corria de lado. Mesmo assim, o garoto apavorado conseguiu fugir e chegar até a casa do Soncho, o líder da vila, onde bateu já sem voz no fio de voz pedindo ajuda. O líder da vila abriu a porta e viu o garoto desmaiado. Carregou ele para dentro, chamou recurso, deram água para o menino e perguntaram o que havia acontecido. E o menino, naquele choro, não conseguia responder, só dizia, entre choro, balbuciava que o monge havia sido morto por um monstro. E, enfim, mais chorava do que explicava. Quando o líder da vila, o Soncho, se deu conta da gravidade da situação, decidiu reunir um grupo e foram até esse templo. Chegando lá no templo de fato, só havia a cabeça do monge. O corpo havia desaparecido. Bom, chamaram um monge de uma vila vizinha, um monge importante até, para que fizesse o velório, o tomurai, os trabalhos fúnebres em cima desse monge. Enterraram a cabeça dele e esse monge da aldeia vizinha passou a ser o monge desse templo. Findadas os trabalhos fúnebres, esse monge começou a trabalhar, a fazer os serviços funerários e demais funções de um monge num templo. Só que certa noite ele também recebeu a visita desse outro monge, esse monge negro, gigante, e fez a mesma pergunta. Ryoashi Hasoku Nisoku Owashi Nisoku. Suas 2 pernas, 8 pernas. 2 pernas são grandes pernas. Quem sou eu? Esse monge, que era inteligente, não conseguiu responder essa estranha charada e, da mesma forma, foi decapitado. E, por sua vez, encontraram ele morto. E só a cabeça. O corpo foi levado embora. Foram chamados outros monges. Sempre a mesma coisa. Passavam alguns dias, esse monge aparecia decapitado, só restava a cabeça e o corpo desaparecido. Uma série de assassinatos, Cupinchas, perpetrados por um monstro que gostava de charadas ainda por cima, né? Até que, finalmente, esse templo ficou abandonado. Nenhum monge queria trabalhar nesse templo e as pessoas começaram a evitar o lugar porque, óbvio, seria a morada
de um terrível demônio, um yokai monstruoso. E assim ficou por um bom tempo, até que certa feita um unsui, uma noite fria, um unsui que eu vou explicar para vocês, um monge unsui, um monge itinerante, ou mais precisamente um monge em treinamento, se aproximou dessa aldeia e pediu abrigo na casa do líder da vila, no qual foi muito bem recebido, foi bem alimentado, e enquanto o líder da vila explicava para esse monge em treinamento o que estava acontecendo, o que havia acontecido. E enquanto esse homem pensava, corre de lado. Já sei, disse ele, já sei o que é isso. E é o seguinte, eu vou expulsar ele. No qual, mas outros monges importantes tentaram e não conseguiram. Não, pode deixar comigo. Deixa que eu vou lá. Vou passar a noite nesse templo. E assim foi esse unsui, esse monge em treinamento, praticamente um aprendiz de monge ainda. Foi lá e foi dormir nesse templo abandonado. No qual, eis que naquela madrugada, já profunda, noite adentro, aquela presença se aproximou daquele outro monge gigante que acordou ele e lançou a série de questões um pouco mais complexas agora, Kupenchas. As perguntas foram 3 perguntas. Eu coloquei aqui, mas não vou atrapalhar vocês não, viu? Vou sim. Yokobai Jizai Aikani. Quem consegue andar de lado, ter o controle de andar de lado? Ou seja, o que é, né? Que consegue andar de lado? E quem sou eu? No qual o monge respondeu: Ao fui teu Kodaku-san. Espuma pela boca e tem muitos filhotes, muitos filhos. O monstro, aquele monge ficou nervoso, sabe? Começou opa, tem coisa errada aqui. Largou mais uma questão. Ryome tenyo sasu to aikani. Eu tenho os olhos cravados no céu. Quem sou eu? No qual o monge novamente respondeu: Yunitsu kareba akaku naru. Se for colocado na água quente, fica vermelho. Deu a resposta. Esse monge monstro começou a espumar de fúria e largou a terceira e última questão. Ryoashi Hasoku, ou Ashi Nisoku, que é o título dessa lendinha, viu? Korewai Kani. Quem sou eu? O que é isso? 2 pernas são 8 pernas. 2 das pernas são grandes pernas. Na verdade, patas, né? 2 das patas são grandes patas. E no qual o monge respondeu: se mergulhar na água, certo? Mergulha na água e anda sobre a terra. Mizu ni mogureba chi ni mo hao. Rasteja pela terra. Nanji ni toe. Pergunte para si mesmo. Tawakemonome. Imbecil, criatura patética, pergunte para si mesma. E largando essa resposta atravessada para esse monstro, esse monge entrou em luta corporal com esse outro monge que começou a se transformar em um caranguejo gigante, Kupenchas, do tamanho de uma casa. Esse Hasoku, Nisoku, Hasoku, 2 fileiras de patas são 8 patas, que são as 8 patinhas do caranguejo. 2 das patas são grandes patas que se representam as suas pinças. Por isso esse joguinho de palavras todo o tempo. Quem sou eu? Quem sou eu? Jogando essa charada praticamente impossível para quem não conhecia esse monstro. O Kanibozu, um monstro do folclore japonês. Entraram em luta corporal, o monge e esse monstro caranguejo, no qual o monge levou a melhor, subiu para cima do monstro com o machado e atacou, gritando: quem tu pensa que é, caranguejo patético, para fazer charadas aos humanos? E largou o golpe, aquela criatura urrou, um grito absurdo, e fugiu, deixando só um rastro de sangue. Todos ouviram aquele rugido e foram ver o que havia acontecido, esperando pelo pior já pelo monge.
achando que ele também havia sido decapitado como os outros. Chegando lá, esse monge itinerante, esse monge de treinamento, estava dormindo, roncando em alto e bom som, fazendo raposinha no quinto sono. Todos preocupados com o que aconteceu, e ele... não se preocupe, pessoal, era apenas um caranguejo metido a besta. E explicou para eles, começou a explicar para eles o que era aquela estranha aparição, aquele estranho monstro que aparecia decapitando os outros. No qual, quando explicou, ninguém acreditou. Assim que esse monge guiou todos pelo rastro de sangue até chegar numa caverna, lá no fundo da montanha, onde dentro da caverna havia um caranguejo gigante morto. Um caranguejo do tamanho de uma casa. Assim que selaram a entrada dessa gruta e fizeram Kanizuka, uma espécie de sepultura, onde também velaram, fizeram os trabalhos fúnebres a esse caranguejo monstro, ao que restou desse caranguejo monstro. Esse monge, por sua vez, se arrumou e foi embora, agradeceu a todos e todos agradeceram ele, e essa vilinha passou a ser chamada de Kanizawa Mura, a vila de vertente dos caranguejos, que existiu. Hoje não é mais esse nome mais. Hoje o que existe nesse local é o Kanizawa-san Shogenji, o templo onde teria acontecido esse estranho incidente há muito e muito tempo no Japão. Localizado aqui, Kupenchas, província de Yamanashi. Por sua vez, novamente, não sempre esqueço disso, viu? Essas imagens são do programa de TV Nippon Mukashi Banashi, produzido pelo Aikikaku Senta, pelo grupo Taku e pela Mainichi Housou, canal de televisão Mainichi Housou.